levantamento exclusivo mostra que 200 pontos de ônibus aqui da cidade ainda são naquele modelo de palito de madeira. As informações foram obtidas com exclusividade pelo Pedro Marconi através da Lei de Acesso à Informação. Uma cobrança feita depois que nós, aqui do Grupo RIC, identificamos vários pontos palito ainda espalhados pela cidade e uma dificuldade gigante das pessoas de aguardarem um ônibus em dias de sol, dias de chuva, entre outros problemas. Também foi visto a partir desse trabalho, desse levantamento, que vários pontos daquele modelo Superbus, que são aqueles pontos mais modernos, estão sem qualquer tipo de manutenção, todos se deteriorando. Vamos acompanhar na reportagem do Pedro Marconi, que você pode ver também através do nosso canal no YouTube. Você que está no rádio, é só acessar Jovem Pan Grupo RIC. Por lá você consegue ter acesso também às imagens da reportagem. Pois é, Raquel, a situação, né, que a gente vê de total descaso mesmo, porque era questão de fazer um planejamento, de entender a necessidade, e uma troca de um ponto palito por um ponto com cobertura não é de um gasto tão absurdo assim. É uma estrutura necessária para tirar as pessoas do sol e da chuva, que é o natural. Hoje as pessoas pagam R$ 4,80 na tarifa do ônibus, não é? Que não é uma tarifa barata. O prefeito fala em subsidiar as empresas para atrair para o transporte público e isso funcionar em Londrina. Mas aí eu te pergunto, você vai sair para trabalhar, está num dia de chuva, você precisa ficar num ponto de ônibus, pelo menos, via de regra, para quem costuma utilizar o transporte coletivo, você vai 10 a 15 minutos antes do horário do ônibus passar para você não correr o risco de perder o ônibus, ou pelo menos 10 minutos antes. Você ficar 10 minutos embaixo de chuva, com guarda-chuva, você vai se molhar inteiro. Ou a gente pode ir por outro lado, um dia de sol, mas muito sol mesmo, muito sol. E você precisa ficar 10 minutos no sol esperando o ônibus. De repente ali você vai para um trabalho que você precisa usar camisa, gravata, como é o caso de um garçom, por exemplo, que usa camisa, gravata, né, gravata borboleta, uma camisa e tal. Você chega no trabalho todo suado. Então, assim, em Londrina não se faz o básico. E quando nós cobramos, que é o caso aqui, que a gente acaba indo para cima, mostrando, parece que a gente está incomodando. Essa é a sensação que a gente tem, tipo, não enche o meu saco, sabe, as respostas que a gente tem? Mas eu faço questão de incomodar mesmo. Eu acho que a nossa função é essa. É incomodar, é fazer pensar, é levantar as coisas que são importantes para a cidade. Até porque o que a gente está propondo é um trabalho realmente propositivo, assim, de melhoria, né, de atenção. Se não estão olhando, por que não estão olhando? E a gente também tem que colocar um outro lado, além do poder público, é a cooperação da população. É mais ou menos parecido com quando a gente fala em dengue, né? O município precisa fazer sua parte, precisa ter um planejamento, não pode deixar chegar a índices altos, mas a população também precisa colaborar. Então, eu estava até, por conta dessa matéria, observando os pontos de ônibus e muitos estão pichados, quebrados. Então, as pessoas também precisam entender que se elas não usam, então preservar para quem usa. Não destruir as coisas, porque isso também atrapalha bastante. E o poder público assumir a função que é dele, né? Ter esse planejamento, fazer as coisas na hora certa. Por que a gente tem um volume tão alto? Quanto custaria isso? De onde vem esse dinheiro? Eu acho que essa transparência toda, trazer, ou então falar, olha, a gente não vai conseguir fazer os 200 de uma vez, então vamos fazer 50, 50, 50 dentro desse prazo. Dá uma satisfação para a população, né? Isso é muito importante. Em até 5 anos vamos exterminar os pontos palitos. Que seja, né? Pelo menos você tem uma perspectiva. 40 pontos palitos por ano. Né? Daqui 5 anos aí nós vamos exterminar esses pontos palitos. É um planejamento. Né? Você tem a troca aí de 5 por mês, 4, 5 por mês, se a gente for dividir. Será que isso não dá? Será que a Prefeitura de Londrina não tem condições de investir em 5 pontos de ônibus por mês? Realmente não querer fazer mesmo, né? É verificar as necessidades da nossa cidade e não resolver o problema. Pan News Londrina 10h11, registrando Washington, Bernardo Lima, Jonas Silveira, participando com a gente através da nossa live, do nosso chat. Você pode interagir, dar sua opinião, falar o que você acha aí do assunto, dos pontos de ônibus, entre outros assuntos que nós vamos trazer ainda durante o nosso programa. Só você acessar Jovem Pan Grupo RIC, Jovem Pan Grupo RIC através do nosso canal no YouTube.